Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova completa aplicada pela Banca Vunesp no município de Sertãozinho para o cargo de auxiliar de desenvolvimento escolar. É uma prova não muito trabalhosa, tem 10 questões, das quais acredito que umas 2 ou 3 sejam mais trabalhosas. Conteúdos cobrados praticamente os de sempre. Regra de 3, porcentagem, sistema, razão. Esses conteúdos são certeiros numa prova da Banca Vunesp. Então vamos lá? Primeira questão. No mês anterior, Rita utilizou 2/5 do seu salário para pagamento das contas mensais. A quarta parte de seu salário para as despesas extraordinárias e aplicou o restante. Se o valor utilizado para as despesas extraordinárias foi de R$ 625, então o valor utilizado para o pagamento das contas mensais foi... Veja, ela gastou 2/5 do salário para contas mensais. A quarta parte para as despesas. Aqui essa informação. Quarta parte para as despesas. Mas ela também, o enunciado também diz que o valor das despesas é 625. Então, 625 equivale à quarta parte do salário dela. Com isso, eu posso escrever aqui, 1/4 do salário dela equivale a 625. Agora, se 1/4 equivale a 625, o salário todo dela é 4/4. É igual a 4/4. Então, para eu descobrir 4/4, é só multiplicar por 4. 625 vezes 4, portanto, 2.500. Agora, desse salário, 2/5 ela utilizou para contas mensais. O enunciado quer saber qual é esse valor. Então, é 2/5 do salário dela. 2/5 de 2.500. Então, a gente troca o D por uma multiplicação. E agora a gente multiplica. Tem 2 caminhos. Você pode multiplicar o 2 por 2.500 e dividir o resultado por 5. Você vai encontrar 5.000 divididos por 5. E isso vai dar um salário de 1.000. Essa é uma possibilidade. A segunda é você pegar esse 2.500 aqui e simplificar com o 5. Ou seja, divide o 2.500 por 5, divide o 5 por 5. E aí você multiplica depois o resultado disso por 2, tá? Bom, então a gente já sabe que o valor das contas mensais foi 1.000. Resposta então, letra C. Vamos para a próxima questão, né, que é a questão 12 da prova. Antenor comprou um produto no ano passado pelo valor de R$15. Ontem ele comprou novamente o mesmo produto, e pagou um valor 12% maior que o valor pago no ano passado. Logo, o valor pago por ele ontem foi... Bom, se ele pagou 12% a mais agora, é porque ele pagou o equivalente a 112% do valor do ano passado. Então, veja, eu tinha um produto ano passado que tinha um determinado valor, esse produto aqui. Quando ele sofre um aumento de 12%, esse produto custa hoje o que ele custava, e quanto que ele custava é o equivalente a 100% mais esse aumento. Então, ele hoje custa 112%. Se fosse um desconto, se eu tivesse dado um desconto de 12%, ele hoje custaria 100% do valor menos 12%. 88, ok? Então, dito isso, eu vou calcular 112% de R$15. 112%
de 15. E como que eu calculo isso? 112% eu posso escrever na forma de fração. Sim. Vezes 15. E como eu calculo? Multiplica 15 por 112 e divide por 100. Vai dar 1.680. E agora sim eu divido por 100. 16, ok? Então, o valor pago, né, ontem, 16,80. Seguimos para a questão 13 da prova. Cleonice tem 3 horas e 50 minutos para realizar uma tarefa, que será dividida em 3 partes iguais de duração. Ela fará 2 intervalos para descanso, cada um deles de 10 minutos, sendo um entre a primeira e a segunda parte e o outro entre a segunda e a terceira. O período de duração de cada parte da tarefa, nesse caso, será igual a... Bom, ao todo, ela tem 3 horas e 50. 3 horas, cada hora tem 60 minutos, tá? Então, 3 horas, a gente está falando de 180 minutos e mais 50. Por que eu tô querendo usar só minuto, né? É mais fácil pra gente. A gente fazer cálculo com hora e minuto ao mesmo tempo não é tão simples. Então, eu vou dizer que 3 horas são 180 minutos, com mais 50 minutos. Essa moça tem ao torno 230 minutos. E além dessa tarefa toda aí, o enunciado coloca que ela tem um tempo para descanso. Então, ela vai fazer parte 1, vai descansar 10, parte 2, vai descansar 10 e parte 3. Como ela tinha 230 minutos, se eu descontar 10, e descontar 10 daqui, ela tem 210 minutos apenas. E são 210 para 3 partes. Então, se ela tem 210 e eu divido em 3 partes, vai dar 70 minutos para cada parte. Portanto, última alternativa. Você pode estar se perguntando como que eu sei que eu tenho que transformar tudo para minuto. Eu vou te falar que pode ser pela sua experiência ao resolver questões, pode ser pela tua intuição, mas tem um truque. Dá uma olhada na resposta. Tá tudo em minuto, então trabalhe em minutos. Isso pode te ajudar, ok? Vamos para a questão 14. Da rodoviária de certo município, parte um ônibus a cada 3 horas para a cidade de São Paulo e um ônibus a cada 4 horas para a cidade do Rio de Janeiro. No dia 1º de outubro de 2024, às 8 horas, partiram ao mesmo tempo um ônibus para cada uma dessas cidades. Até o dia 31 de outubro, às 15 horas, o número de vezes em que ônibus para ambos os destinos identificados partiram dessa rodoviária ao mesmo tempo foi igual a... Bom, vou começar pensando no dia 1º de outubro, para entender o que é que aconteceu aqui. Dia 1º de outubro, era 8 horas da manhã, quando os ônibus saíram juntos. Mas depois das 8, a gente teve 9, a gente teve 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Repare que eu já escrevi até o dia 3, tá? Então, eu só fui colocando todos os horários possíveis para os ônibus partirem. Vou voltar no enunciado. Então, no dia 1º, às 8 horas da manhã, nós tivemos a saída do ônibus para São Paulo. Então, São Paulo eu vou grifar de amarelo. E também tivemos saída do ônibus
para o Rio de Janeiro, que eu vou grifar de azul, ok? Então, vamos continuar pensando em São Paulo. Ele saiu às 8 da manhã e depois ele saiu 3 horas depois. Então, 8 mais 3, 11. Com mais 3, 14. Com mais 3, 17. Com mais 3, 20. Com mais 3, 23. Então, esses são os horários que saiu São Paulo. Cuidado agora. Até meia-noite vai dar 1 hora, tá? Cuidado aqui. Então, eu tenho que contar 23, que foi o último horário que saiu, mais 3 horas. Então, 23 até meia-noite, até 1 da manhã, até 2 da manhã. Então, 2 da manhã, saiu de novo para São Paulo. E eu continuo com mais 3. 2 mais 3, 5. Com mais 3, 8. Com mais 3, 11. Com mais 3, 14. E assim por diante. 20. E de novo, 23. Reparou que tem um padrão? E no dia anterior também parou os 23. Os dois últimos foi 20 e 23. Então, eu já sei, observando isso aqui, que no dia 3 vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai ser 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 23. E no dia 4, 5 eu já sei que São Paulo é assim. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a cada 4 horas. Então saiu às 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16, com mais 4, 20 e com mais 4, 24. Então, é meia-noite, é no 0 hora do dia seguinte. Então, aqui vai ser 0, 4, 8, 12, 16, 20 e agora 24, então 0 hora do dia seguinte. E novamente já temos o padrão, a gente já sabe como que vai ser as saídas, né, para o Rio de Janeiro. Então 20, 23, a próxima vai ser 24. Bom, o que o enunciado nos pede? Até o dia 31 de outubro, às 15 horas, o número de vezes em que os ônibus para ambos os destinos identificados partiram ao mesmo tempo. Então, eu tenho. No dia 1º, que eles saíram ao mesmo tempo, eu tenho 2 ocorrências. Do dia 2 até o dia 30, vai acontecer a mesma coisa. Do dia 2 até o dia 30. Vai ser sempre igual ao dia 2 e 3 que tá aqui, e a gente já sabe que esses ônibus vão sair às 8 e às 20. Então, como eu tô falando do dia 2 até o dia 30, eu tô falando de 29 dias. Então, 2 vezes durante 29 dias. E o dia 31? O que acontece no dia 31? No dia 31 é até as 15. Então, do dia 31, nós vamos considerar 8 horas e ele vem só até aqui. Então, não pega essa das 20 horas. Então, é mais uma do dia 31. Totalizando, portanto, 61 vezes. Você pode estar se perguntando, eu não vou ter tempo para fazer tudo isso. Eu não vou desenhar tudo isso na hora da minha prova. Tudo bem, eu vou... Esse é o motivo, é uma explicação maior. O que você pode fazer? Você pode calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, de 3 e 4, que são os intervalos de saída. Isso vai dar 12. Então, a cada 12 horas, os ônibus saem juntos. Se a cada 12 horas os ônibus saem juntos, é 2 vezes ao dia.
que esses ônibus vão ser juntos. E aí, isso te otimiza bastante o tempo. Só não pode esquecer do último dia, que é até às 15 horas. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Em certo município, o serviço de gás encanado é prestado por uma empresa que cobra um valor fixo de R$ 15 quando o cliente utiliza até 10 metros cúbicos de gás por mês. E caso o cliente utilize mais de 10 metros cúbicos de gás, há um acréscimo de 2 para cada metro cúbico de gás que ultrapassar 10 metros cúbicos. Então, se a pessoa consumir 11 metros cúbicos, ela vai ter um acréscimo. Assim sendo, se Ana pagou em sua conta de gás no mês passado o valor de R$ 23, então é correto afirmar que ela consumiu de gás no mês passado. Bom, tem 15 de taxa fixa e é 23. Então, eu vou pegar o valor da conta e vou tirar o 15, que é o fixo. Isso vai dar 8. Mas quando eu falo que eu tiro 15, é porque ela já consumiu 10 metros cúbicos. Mas agora ela pagou uma taxa de 8. É R$ 2 para cada metro cúbico. Ela pagou 8. Então, ela está pagando 4 metros cúbicos a mais. E olha a pergunta no anunciado. O consumo de gás. Portanto, 14. É a última alternativa. Vamos para a próxima questão. Silvia e Reinaldo nasceram nos mesmos dia e mês, mas em anos diferentes. Silvia é 10 anos mais nova que Reinaldo. E após o aniversário deles, em 2024, a razão entre suas idades passou a ser 3 para 5. Sendo assim, o aniversário de 18 anos de Silvia será comemorado em... Então, a idade do Reinaldo menos a idade da Silvia é igual a 10. Eu estou usando as letras R e S, mas pode usar qualquer letra. Inclusive o S, eu não recomendo usar em maiúsculo para não confundir com o 5, tá? Agora, outra informação diz que a razão entre suas idades passou a ser 3 para 5. Então, a razão da idade da Silvia, que é mais nova, está para a idade de Reinaldo, assim como 3 está para 5. Isso aqui me dá um sistema de equações que, se eu resolver, eu acho a idade de cada um. Para resolver esse sistema, vou fazer por substituição. Daqui, ó, a gente pode escrever aqui, R é igual a 10 mais S. Deixa eu arrumar esse mais aqui. Mais S. Agora, eu vou na outra equação. Vamos aplicar a propriedade das proporções. Vai ficar assim, 5 vezes S é igual a 3 vezes R. No lugar do R, eu posso escrever 10 mais S. Então, fica assim, ó, 5S é igual a 3 vezes o R. E o R é 10 mais S. Então, 5S é igual a 30 mais 3S. Logo, 2S igual a 30. E a idade da Silvia é 15. Silvia tem 15 anos, então... Reinaldo tem 25. O que o anunciado pede? Quando que a Silvia vai fazer 18 anos? Ela tem 15. Daqui 3 anos. Então, em 24 ela tinha 15. Com mais 3 anos, 27. Questão 17. Nas instruções de diluição em água de certo produto concentrado, consta a seguinte relação.
diluir 20 ml em 1,5 litro de água. Obedecendo essa instrução, Caio utilizou 7,5 litros de água para fazer a diluição. Após efetuar a diluição, o volume da mistura feita por Caio foi igual a... Bom, veja que eu tenho mililitros e litros. Ou trabalho em mililitros, ou trabalho em litros, e eu acho mais fácil trabalhar em mililitros. Você pode olhar, mas a resposta está em litro. Ok, se quiser trabalhar em litro, tudo bem. Mas eu vou colocar mililitros, tá? Então, é assim, é para diluir 20 mililitros em 1.500 mililitros. Caio usou 7.500 mililitros. Vou descobrir aqui quanto de produto. Quanto de produto que ele usou? 1.500x é igual a 20 vezes 7.500. Isso dá 150. Divido tudo por 1.500 e eu descubro que ele usou 100 ml. Olha o que o enunciado nos pede. Após efetuar a diluição, qual é o volume da mistura de Caio? Bom, Caio usou 100 ml do produto e 7.500 de água. Então, veja, Caio utilizou 7.500 mililitros de água e 100 mililitros de produto. E isso, então, me dá 7.600 mililitros, ou seja, 7,6 litros de produto, que vai ser letra B. Vamos para a questão 18. O gráfico a seguir identifica a quantidade de peças fabricadas e reprovadas nos meses de junho e julho de 2024 em determinada empresa. Então, em junho de 24, fabricou 480, mas 30 foram reprovadas. Então, eu poderia colocar aqui mais uma coluna com aquelas aprovadas. Se eu tenho 480 fabricadas e 30 reprovadas, é porque 450 peças foram aprovadas. E lá em julho eu posso fazer a mesma coisa. Fabricou-se 520, mas 40 foram reprovadas. Então, poderia ter uma barrinha aqui para me indicar as aprovadas. Se eu tenho 520 ao todo e 40 reprovadas, é porque eu tenho 480 peças que foram aprovadas. A razão entre a quantidade de peças fabricadas e não reprovadas, ou seja, as aprovadas, em junho e a quantidade de peças fabricadas e não reprovadas em julho então é a razão entre as aprovadas. E essa razão vai ser 450 peças para 480 peças. Você vai dizer, não tem essa resposta. Não tem mesmo. Então, eu vou dividir por 10. Vou encontrar 45 e 48. Agora, eu posso dividir por 3. Eu vou encontrar 15 e 16. Minha resposta está escondida aqui, ó. É a última alternativa. Vamos para a penúltima questão da prova. A superfície plana de uma mesa é retangular. E tem um comprimento 20 centímetros maior que a largura. Se a minha largura for x, o meu comprimento vai ser x mais 20. Sabendo que o perímetro dessa superfície é de 520. Perímetro é o contorno, tá? Então, o contorno dela, da mesa, mede 520. A área da mesa vai ser. Então, vamos primeiro entender esse perímetro, que é o contorno. O que eu posso dizer? Que x
mais x mais 20 mais x mais 20. O que é isso? É a medida do contorno. X mais 20, x mais 20. Isso aqui tudo é igual a 520. Então, eu posso dizer que 4x mais tem 20 e 20, mais 40 é igual a 520. Então, 4x é igual a 480 e x é igual a 120. Então, essa mesa mede 120 por 140, tá? Centímetros. Meu enunciado quer saber a área em metros quadrados. Então, para calcular a área, eu vou multiplicar 120 centímetros por 140, mas eu vou encontrar em centímetros quadrados. Como eu quero metros, eu já vou passar tudo para metro. Então, eu vou multiplicar 1,2 por 1,4. Isso aqui é metro e a resposta vai ser metro quadrado, ok? E multiplicando 1,2 por 1,4 dá 1,68. Vai ser a letra A. Só um parênteses, eu não fiz o cálculo aqui, né? Quando você fizer o cálculo, você vai ter que observar quantas casas você tem aqui após a vírgula, e por isso a tua resposta vai ter 2 casas após a vírgula. Vamos fechar então com a questão 20. Última questão. A tabela publicada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, no boletim intitulado Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, Safra de 2024-2025, primeiro levantamento, apresenta informações sobre a oferta e a demanda da soja no Brasil. Então, a tabela traz ali na primeira linha o estoque inicial, produção, importação, exportação, consumo e um estoque final. A previsão do estoque final na safra de 2024-2025 de soja no Brasil é, veja, eu tenho um estoque inicial em 2024 de 3.200. Produziu. Se a gente produziu, é porque aumentou nosso estoque. Então, no momento, teria 3.298 mais 147. Importou 1.000, aumentou nosso estoque. Temos mais soja guardada. Exportou. Quando exporta, tirou do nosso estoque. Consumiu, tirou do nosso estoque. E o que sobrou? 3.359. Agora vamos fazer um paralelo com a tabela ao lado, com a coluna ao lado. Tinha 3.359. O que acontece se produz mais? Aumenta o estoque. Então, aumentou 166. Mas importou 500. Aumentou 500 toneladas. Mas agora vamos exportar. Se nós vamos exportar 105.000 toneladas, é porque nós vamos tirar do estoque. E consumiu 60.000, tirou 60.000. Então, como é que eu chego nesse valor do estoque? Eu vou pegar esses valores que estão em amarelo e vou adicionar. E vou subtrair os valores que estão em verde, que são os valores que a gente consumiu, né? Ou exportou. O resultado disso vai ser 4.168 toneladas. Letra A. Nesse vídeo é isso. Espero ter te ajudado a resolver a prova completa. Mas se você tem dúvida em alguns conteúdos daqui, vai na playlist Lembretes. Playlist Lembretes tem a revisão de todos eles. Mas se você precisa de um material estruturado, minha recomendação é outra. Veja na descrição do canal. Tem os meus cursos lá onde eu explico detalhadamente cada um dos conteúdos, apresento listas de exercícios, resolvo as listas e faço provas que você não encontra aqui no YouTube. Espero ter te ajudado, bons estudos e até a próxima.